3 do Código Civil. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Então é o seguinte, quando vocês lerem exceção, exceção quer dizer defesa. Exceção pessoal é uma exceção, uma defesa que eu só posso opor contra determinada pessoa, contra a causadora de algum fato, tá? Nós temos dois tipos de exceções. Nós temos exceções pessoais e exceções comuns. As exceções pessoais, por exemplo, quando alguém coage uma pessoa a fazer determinado negócio jurídico, isso é um vício. A gente sabe que esse negócio jurídico ele está viciado, ele é inválido, certo? Então, nesse caso aqui, quem coagiu foi o credor A. Dessa forma, como o credor A coagiu e a gente sabe que a obrigação estabelecida sob coação é inválida, o devedor D, se for cobrado pelo credor A solidário, vai poder dizer o seguinte: opa, peraí, você me coagiu a fazer essa obrigação, portanto, ela é uma obrigação inválida. Essa é uma exceção pessoal que eu tenho contra você, porque foi você o causador dessa coação. Então, se o devedor D for cobrado pelo credor A, ele pode apresentar essa defesa. Só que eu falei que é uma exceção pessoal, que ela pode ser levantada com relação ao praticante do ato, né? Que foi o credor A. Agora, o credor B e o credor C, eles não cometeram essa coação. Então, se eles cobrarem o todo os 30 mil do devedor D, ele não vai poder alegar essa exceção que ele tinha contra o credor A, porque é uma exceção pessoal. Então, o devedor D, ele vai ter que pagar integralmente para o B e integralmente para o C. Mas o que acontece? Se ele pagou integralmente para o B e para o C, depois ele pode se voltar contra o A para restituir o que caberia ao A, os 10 mil. Por quê? Porque inválida a obrigação devido à coação, certo? E olhem ali abaixo. Opa, mexeu aqui. O devedor D não pode recusar ao pagamento, ou melhor, o pagamento ao credor B e ao credor C, sob o pretexto de anulabilidade resultante de suposta coação praticada pelo cocredor. Cocredor, porque quando há mais de um credor, a gente diz que eles são cocredores, tá? Mas perante A, poderá opor a exceção pessoal. Exceção é sempre defesa, né? E é pessoal porque eu só posso opor contra determinada pessoa que praticou aquele ato, tá? Por exemplo, se houver dolo, erro, coação, que nós já estudamos, né? Estado de perigo, lesão, eu vou opor, é uma exceção pessoal, eu vou opor contra quem praticou o dolo, contra quem praticou a coação, contra quem praticou o estado de perigo. O B e o C, eles não praticaram nada, então eu não posso opor essa defesa, tá? Agora, mais uma pergunta. Remissão, perdão, também é dado por determinada pessoa. Então, se o credor A me perdoou e ele vier me cobrar, eu vou pôr essa exceção contra o credor A, tá? Porque o perdão ele não pode ser oposto contra o B e contra o C, porque não foram eles que me perdoaram, tá? Da mesma forma, a compensação. O que é a compensação? Por exemplo, o A deve para D e D deve para o A. Nesse caso, eles podem compensar as dívidas, né? Até o limite, até o valor correspondente. Só que, se o B vier cobrar o D, o B não vai poder alegar o devedor não vai poder alegar a compensação contra o B, porque na verdade ele pode compensar com relação ao A. É para o A que ele deve e é o A que deve para ele,
tá? Por que ele não pode alegar para o B se for cobrado em 30 mil? Porque é uma exceção pessoal. A compensação é uma defesa pessoal, tá? Agora, em contraposição a isso, nós temos as defesas, as exceções comuns. Por exemplo, se houve o pagamento integral da dívida pelo devedor D, pagou tudo para o A e o B vem cobrá-lo. Aí ele vai poder alegar essa defesa contra o B e contra o C, a depender de quem for cobrá-lo. Por quê? Porque é uma exceção comum. Se eu pago uma dívida, estou devendo 50 mil reais, eu pago toda ela, ela está paga só com relação a um credor ou a todos? A todos, porque houve pagamento integral, tá? Então, o pagamento é uma exceção comum. Outro exemplo de exceção comum de defesa comum em que o D pode se recusar a fazer o cumprimento da obrigação, se a prestação está prescrita. Se ela está prescrita com relação a todos. Nem o credor A, nem o B, nem o C vão ter exigibilidade. Não vão poder exigir do D. Se uma dívida está prescrita, ela está prescrita para todos. Isso é uma exceção comum, tá?